bom dia a todos. Eu vou dar uma breve introdução do geral do meu trabalho. Como já foi dito, no meu mestrado nós desenvolvemos ensaios imunoenzimáticos, otimizando a detecção de IgG contra a Toxoplasma gondii em saliva humana. Eu sou aluna do professor Heitor, sobre colaboração da professora Luciana. Como todos sabem, a marca da toxoplasmose é o diagnóstico por sorologia. São descritos vários métodos de diagnóstico, mas hoje em dia os mais utilizados são as reações imunoenzimáticas, como o ELISA, DOT-ELISA e o imunoblot. O DOT-ELISA tem vantagens em relação aos outros testes imunoenzimáticos, porque ele é altamente sensível, tem uma alta especificidade, baixo custo, e por ele ser muito sensível, eu posso utilizar uma quantidade menor de amostra, sendo possível, então, utilizar a saliva como um fluido biológico para esse teste. Pode passar. A saliva como um material biológico, ela é de suma importância, uma vez que ela abole um método invasivo, de fácil coleta, e facilita a intervenção em populações protegidas pela sociedade, como no caso de crianças. Os primeiros relatos utilizando a saliva como material biológico foi para o monitoramento de drogas, hormônios e pesquisa de anticorpos contra doenças infecciosas, como as fúngicas, bacterianas, virais e parasitárias. Já para a toxoplasmose, nós temos apenas 3 relatos. Para a pesquisa de IgA, IgM e IgG, usando o método do imunoblot, o ELISA para a detecção de IgA e a detecção de IgG utilizando o imunoblot, que é o teste mais recente. Pode passar. Até o momento, não há relatos da otimização para pesquisas de anticorpos anti-Toxoplasma gondii utilizando a saliva. O nosso objetivo geral é quantificar exatamente o quanto de IgG eu estou trabalhando, porque o fato de eu utilizar a saliva, ela pode me levar a falsos positivos e negativos, uma vez que eu não tenho a quantidade exata de IgG na amostra. Aí, por essas razões, nós aprimoramos e avaliamos a especificidade de métodos, como o ELISA e o DOT-ELISA, para quantificação e determinação de IgG anti-Toxoplasma gondii em saliva humana. Então, o objetivo geral é o desenvolvimento de ensaios para otimização e detecção de especificidade em saliva humana. Pode passar. O primeiro método utilizado, nós utilizamos 120 amostras, sendo 20 amostras piloto. Essas amostras, esses pacientes forneceram saliva e soro, onde nós realizamos o nosso teste, onde nós realizamos o teste padrão, e depois aplicamos em 100 amostras de voluntários. Como que nós coletamos a saliva desses voluntários? Primeiramente, ocorre uma asepsia com enxaguante bucal. O paciente, ele despreza enxaguante bucal e logo em seguida ele coleta em um tubo a saliva. Essa saliva é colocada solução de borato, nós centrifugamos, colocamos o etanol em uma incubação no banho de gelo. Esse etanol ele vai precipitar minha IgG, eu vou centrifugar e vou recuperar o pellet. Esse pellet ele fica armazenado até a utilização. Pode passar. Primeiramente, nós tínhamos que caracterizar a saliva antes de ir para os testes. Então, como aqui é mostrado, não há uma relação entre a quantidade de IgG e de proteína total na saliva. Mostrando que não há uma relação entre a quantidade de IgG e proteína total, nós fomos avaliar, caracterizar o enxaguante bucal, se ele interferia ou não na quantidade de IgG total. Então, nós coletamos sem o enxaguante bucal, com o enxaguante bucal, após 2 minutos do uso do enxaguante bucal e após 5 minutos do enxaguante bucal. Como pode ser observado, há uma queda da IgG total após a utilização do enxaguante bucal, mas logo em seguida ela se recupera. O que isso nos leva a pensar?
que há uma diminuição das bactérias e proteases, por causa a saliva ela tem uma grande quantidade de bactérias e proteases que poderiam estar interferindo nos nossos testes. Então, há uma queda dessas bactérias e proteases e logo em seguida há um aumento de uma quantidade recente de IgG. Pode passar. E essa diminuição, ela interferiria ou não nos pacientes para IgG específica? Então, como pode ser observado, não há as bolinhas mais pretas, é o específico. Ele há uma queda também, após o enxaguante bucal, mas aqui é uma clara discriminação entre pacientes positivos, mesmo com a queda, e de pacientes negativos. O que o Listerine faz? Ele apenas lava a boca e me dá uma quantidade recente de IgG. Pode passar, por favor. Após caracterizado e mostrado que não há um interferente do uso do enxaguante bucal nas nossas amostras, nós trabalhamos com dois tipos de antígeno. O antígeno salino, que ele é utilizado através da cepa RH de Toxoplasma gondii, e o antígeno biotinilado. Primeiramente, nós realizamos um teste padrão ouro, frente a soro e saliva. Nós tivemos o seguinte perfil da nossa população: 16 pacientes negativos para Toxoplasma gondii e 4 pacientes positivos para o T. gondii, para ambas as amostras de soro e saliva. Uma vez caracterizada a nossa população, nós fomos padronizar o nosso ELISA de captura, que utiliza a proteína A. O porquê da utilização da proteína A? Para provar que eu estou capturando realmente IgG, uma vez que a proteína A ela tem afinidade com IgG. Então, eu sensibilizo a placa de ELISA com proteína A, em seguida incubo com a saliva, então vão me ligar IgGs totais, não vai separar ainda o que é específico ou não. Logo depois, eu incubo com antígeno antitoxoplasma gondii biotinilado, aí sim vai me ligar apenas as IgGs específicas, conjugado, e os cromógenos, OPD e TMB. O porquê da proteína A? Eu preciso amplificar o meu sinal, uma vez que eu trabalho com uma quantidade menor de IgG. O soro tem uma quantidade muito maior, a saliva menor. A proteína A ela me dá uma segurança que realmente o que eu estou revelando aqui era IgG. Aqui eu tenho os resultados para soro, para o TMB e o OPD, há uma clara discriminação, o TMB uma discriminação maior, e para a saliva. Na saliva, até o OPD eu tive uma melhor discriminação entre os pacientes negativos dos positivos e aqui o TMB. Após padronizado o ELISA de captura, nós vamos padronizar o DOT ELISA. Nós utilizamos uma membrana de nitrocelulose, aplicamos ou só o antígeno ou a proteína A, cortamos nos tamanhos quiséssemos, bloqueamos, lavamos, aplicamos as amostras, lavamos, aplicamos conjugado, lavamos e revelamos. Vamos ter o seguinte perfil. Com a quadruplicata de DOTs, é um paciente positivo sem nada negativo. E aqui já com um teste controle, que 2 DOTs o paciente é positivo, 1 DOT o paciente é negativo. Utilizando a saliva. Então, primeiro nós padronizamos um ELISA frente a soro e saliva. E novamente nós tivemos 16 pacientes negativos para ambas as amostras e 4 pacientes negativos, positivos. Só que aqui nós temos um problema. Quem me garante que realmente aqui o que foi revelado era IgG, se aqui não revelou porque não conseguiu capturar IgG? Eu não tenho um controle nesse teste. Então, nós padronizamos um outro teste, que numa fileira de cima nós sensibilizamos só com proteína A,
e na fileira de baixo sensibilizamos o DOT só com antígeno antitoxoplasma gondii. Aí sim eu tenho um controle. A amostra ela reagiu na membrana, só que aqui eu tenho ela reagida tanto para o específico como para o controle, e aqui só para o controle. Então, o perfil é dois DOTs, o paciente ele é positivo. Um DOT, o paciente é negativo, e me garante que realmente a amostra teve uma reação com a membrana. Aí, o que nos leva a pensar? Abolir essa forma de coleta e partir para uma coleta mais mecânica, possibilitando um teste comercial, como hoje já é utilizado nos Estados Unidos, o OraSure, que eu vou ter duas fitinhas, o paciente é positivo, uma fitinha, o paciente é negativo. Então, tendo esse controle, me possibilita um teste comercial. Pode passar. Após a padronização, nós aplicamos para um N maior, para 100 voluntários. Aqui nós tivemos 19 pacientes positivos para o Toxoplasma gondii, o que corrobora com estudos. Nós trabalhamos com uma população universitária, então 19% foi a nossa frequência, e corrobora com outros pesquisadores que também trabalharam com universitários de São Paulo, que tem uma população com 20% de positividade, mas utilizando o soro. Então, as nossas conclusões é que nós acreditamos que estudos advindos do aprimoramento desse teste pode permitir o desenvolvimento para testes comerciais, ou até mesmo testes multiplex, utilizando a saliva, que não é um método invasivo, de fácil coleta, pode ser utilizado até mesmo em campo. Eu queria agradecer ao pessoal do Laboratório de Protozoologia e a todos vocês. Obrigada.